Olá, estamos aqui hoje no laboratório de Lavoisier, no Museu de Invenções de Paris. E hoje eu tô fazendo uma dublagem porque eu não queria ficar falando e atrapalhando outras pessoas no museu. Foi uma tarde muito tranquila com a minha esposa visitando o museu. E a gente tem muita sorte que a gente tem um documento que nos permite visitar museus de graça. E isso é porque nós somos artistas e teoricamente a gente não tem um trabalho fixo. Então muitos desses museus são de graça pra gente. Então foi um momento de aproveitar isso. E eu queria falar um pouco com vocês sobre a ideia do tempo. Porque nesse museu existiam muitos relógios, como vocês vão poder ver. Esses relógios me fizeram pensar bastante sobre o tempo e sobre o que significa o tempo, sobre o que é o tempo, sobre o que o tempo foi significando para diferentes pessoas durante diferentes períodos históricos. E o que será que essas pessoas que inventaram todos esses mecanismos e esses relógios e essas coisas complicadas, mas tão bonitas, pensavam sobre o tempo também? E o que a gente pensa sobre o tempo? Então, o tempo, pelo que a gente sabe hoje em dia, né, depois das revoluções de Einstein e das revoluções da física quântica, a gente se deu conta, o ser humano, que o tempo é uma medida, como essas réguas que vocês podem ver aí. São medidas, né? Medida física mesmo. Por isso que a gente fala do espaço-tempo como uma teia, como um tecido, porque é realmente isso. É uma unidade física mesmo, né? Uma dimensão. Mas então o que significa essa dimensão pra gente, né? E o que significa isso na vida pessoal de cada um? Eu, pessoalmente, acredito que o tempo é uma forma de entender e de observar as coisas. Ou seja, é uma forma de você localizar as coisas, assim, num plano. Mais ou menos quando você coloca ali um ponto num mapa, no Google Maps, alguma coisa assim, é como se fossem as coordenadas de alguma coisa. E essa coordenada, ela te ajuda a localizar certas ações ou certas coisas que você quer localizar, né? E esse pensamento ele vem muito de uma ideia que eu tenho sobre música, porque como eu sou músico, o jeito que eu venho percebido a vida, né? Através dessa lente do músico, a lente de tocar. E o tempo na música ele é algo essencial. Por quê? Porque ele é o que permite você entender o que veio antes e ter uma expectativa do que vai vir depois. E esse é o grande jogo da música, esse é o grande jogo que permite a música ser algo interessante. É você ter uma expectativa e você ter e você chegar nessa expectativa, né. Não é só a expectativa, mas é também chegar em uma certa expectativa, é criar esse êxtase, né. E eu acredito que o tempo ele é esse medidor, ele é o que cria essa tensão, né. Então se a gente puder comparar ele com uma dimensão um pouco mais real, na minha percepção, eu acho que o tempo ele seria como um elástico, assim, que quando você puxa ele, ele tem uma tensão. E essa tensão cria uma expectativa, que é a expectativa do elástico ou estourar ou lançar alguma coisa. E quando você solta esse elástico, você consegue chegar no que você está buscando. E é muito parecido nisso com a música. Então, na vida real, acho que eu vivo assim de alguma forma, né? Ou seja, você tem momentos da vida no qual você vai criando essa tensão.
E não tensão num sentido ruim da palavra, assim, não é uma tensão no sentido, eh, negativo, ou seja, que você tá com algum problema, está com tensões psicológicas ou tensões na vida, não quero dizer isso, assim, mas você vai criando expectativas e você vai criando, eh, vontades, e até o momento na qual você consegue ou não fazer essa vontade, né. E e o tempo ele é o que permite isso, né, você observar essa essa mudança, você observar essas vontades, é você poder, atravessar todas essas coisas através de um olhar de expectativa e de conseguir o que você quer ou não, né. Mas também, juntando com outro vídeo, é também saber que, ou seja, essa expectativa e essa tensão que você cria, ela é parte da própria existência do tempo. Ou seja, se não tivessem essas tensões, se não tivessem essas coisas que a gente, espera acontecer, se não tivesse esse futuro prometido, essas coisas que a gente quer buscar, talvez, a vida seria muito menos interessante, né, seria muito mais monótona. Então, eu acho que o tempo ele permite isso. E eu acho que ele só deixa a gente ter esse tipo de reação, porque a gente sabe que a nossa vida é finita, que a nossa vida não é como esse supercomputador que a gente tá vendo aí, que pode, memorizar todas as informações por um tempo quase ilimitado, assim, né. E esse supercomputador era muito interessante, porque ele era muito antigo, então ele tinha muitos cabos, É, vocês podem ver ali, ó, a parte de supercomputador. trás, azul. E e então, a nossa vida sendo finita, a gente cria essas expectativas e tem essa vontade de potência, essa potencialidade para poder imaginar um futuro. E esse museu me fez pensar bastante sobre isso, né, sobre como o ser humano sempre imaginou o futuro. Olha essa invenção aí que a gente tá vendo, com essas engrenagens, isso era uma coisa feita para poder, observar as estrelas e mostrar as estrelas, né, um astrário, do século XIV, cara. Imagina, em 1300 e não sei quanto os caras estavam fazendo essa engenharia super especial. E aí a gente vem para os anos 80 agora e tem um telescópio aqui, uma coisa para observar moléculas, partículas, um microscópio eletrônico super avançado. E por que que a gente cria todas essas coisas, né? Por que que o cérebro humano criou todas essas coisas para poder observar? Porque no fundo, a gente não sabe da onde a gente veio e a gente não sabe para onde a gente vai. E essa expectativa é o que cria a atenção, é o que cria esse tempo, assim, é o que cria todas essas vontades que a gente tem. E aí, pensando sobre o futuro, e vendo esses computadores, e vendo todos esses medidores atômicos e coisas que parecem tão futuristas, né, mas que ao mesmo tempo são tão antigas se a gente parar pra pensar, ó, todas essas coisas que a gente tá vendo, elas parecem tão futuristas, mas elas são tão antigas. Me fez pensar bastante também sobre uma teoria de um filósofo que chama Mark Fisher, e que ele fala que o futuro está lentamente sendo cancelado, né. Ou seja, a sensação do futuro está sendo cancelado. E aí eu fiquei pensando, mas como que o futuro pode ser cancelado, se ele faz parte da própria existência humana, né, ele faz parte da tensão, mesmo que ele não existe agora, ele a expectativa dele existe. Então como que a gente pode cancelar essa expectativa através de ter uma vida finita, né? E aí o que esse filósofo expõe na teoria dele, na filosofia dele, num livro que eu não achei tão interessante, achei mais interessante os vídeos dele falando sobre isso, eh, do Mark Fisher, tem até no YouTube vocês podem procurar, é ele basicamente explicando o livro, é que ele fala que a gente tá tão culturalmente atrelado em consumir o passado, como a gente pode ver ali até o iPod, né, de consumir as músicas do passado e de simplesmente regurgitar, ou seja,
consumir, digerir e vomitar o que já conhecemos, que a gente não tem mais uma ideia de ir para frente, a gente já tá perdendo essa ideia de ir para algum lugar, né. Então quando a gente olha, tipo, por exemplo, esse carrinho aí que deve ser um carrinho que foi para a Lua ou para Marte, eu não li muito bem ali, só estava, observando a invenção, eh, que a gente não consegue imaginar um futuro assim. A gente tá num momento tão bizarro da nossa existência, né, tão rápido, tão acelerado, que a gente não tem basicamente o tempo de imaginar um futuro que não seja um futuro que é baseado num passado no qual a gente já tá, acostumado, né. Porque até esses robôs que parecem muito estranhos, hoje em dia não são nada comparado com o que existe, né. Mas, culturalmente ainda a gente tem uma grande dificuldade em mudar as coisas e em pensar, uma forma de vida que não seja essa na qual a gente já está tão acostumado. Então aí eu deixo a reflexão para vocês, observando todas essas coisas, essas invenções e essas coisas loucas, É famoso esse robô. que o que que é o tempo para você, né? Esse aqui tu Como você define o tempo na sua vida? Quais são as tensões que você sabe o que é? tem na sua vida? E, e como você acha que essas tensões através do tempo podem te ajudar ou não a chegar em algum lugar no qual você quer chegar, né? E também te convido aí a pensar, né? Qual que é o futuro? O que que é o futuro? O futuro é simplesmente uma repetição desse passado? Ou a gente pode imaginar uma coisa muito mais interessante e diferente, como muitas pessoas já imaginaram desde a época do egípcio antigo até pouco tempo atrás. Um abraço, se cuidem. E vamos ter mais museus por aí. Isso é só mais uma passagem e vou começar a sair. Quero mostrar um pouco mais do Natal de Paris para vocês também. Deixo aí um pouquinho o finalzinho do vídeo com algumas maquetes de invenções de máquinas a vapor. Um abraço. Muito foda.